Né? Então, a reunião está sendo gravada a partir de agora, né? Ok. E, então, reunião de número 122, reunião ordinária, que se dá devido ainda à situação de pandemia do Covid, né? Tais como as outras câmeras da universidade, se dá na forma híbrida, né? Sendo facultado vir presencialmente, como temos alguns colegas aqui hoje, algumas colegas, e outros tantos pela via remota. Então, hoje nós teremos aqui 4 temas, né, de deliberação, 4 temas na ordem do dia, para depois passarmos, então, ao expediente. Então, acho que podemos dar início normalmente, né? Está todo mundo nos ouvindo, eu estou sendo visto pelos de dentro, pelos de fora. Ok. Bom, pessoal, o primeiro item, vou deixar isso aqui na frente. O primeiro item de respeito à alteração na forma de identificação da Unicamp em publicações e demais produções científicas, né? Vocês devem lembrar, esse item foi retirado de pauta na última reunião, né? De fato não era um tema assim tão, né, imediato, né, para a gente decidir, sem pelo menos escutar um pouquinho a própria comunidade, né, as próprias unidades. E aí pedimos, né, que vocês levassem nas comissões de pesquisa ou nas congregações, onde fosse. Até o Reinaldo reforçou um pouco com cada representante, né, que se tivesse algum retorno, né, que não deixasse, né, de trazer algum retorno aí da sua unidade, para que a gente possa deliberar aqui, porque ainda também tem que passar no Consul, né? Então é interessante que, pelo menos por esse fórum, a gente já conseguisse deliberar ainda esse ano, portanto, hoje. Talvez o que eu pudesse fazer é voltar a palavra para a SBU, né? Recolocar o problema, né? Afinal de contas, desde a última reunião, ainda mais no final do ano, muita coisa aconteceu. O tempo qualitativo, né, não é a mesma coisa que o tempo quantitativo, que é linear. Os gregos têm até 2 palavras diferentes para isso, eu esqueci agora, senão ia fazer bonito. Mas um é cronos e a outra não lembro. Mas a ideia, um pouco, então, reforçar um pouquinho, e aí, depois da SBU se pronunciar, aí cada qual poderia comentar, ver o que trouxe da própria unidade, e deliberaríamos. Você pode, por favor? Boa tarde a todos e a todas. Então, na reunião passada, nós trouxemos aqui uma proposta, né, de padronização da entrada da Unicamp em língua portuguesa, justamente por conta que as agências internacionais de cadastro de instituições, elas recomendam, né, o uso da identificação da instituição de acordo com o idioma local, e a não padronização acarreta aí em alguns prejuízos, né, justamente nos indicadores bibliométricos e, evidentemente, vai prejudicar a avaliação das universidades nos rankings internacionais. A título de exemplo, né, só na Web of Science tem 200 variações diferentes de entrada da Unicamp, né, de tempos e tempos. A Web of Science ela faz uma equipe, né, de profissionais da Web of Science, eles realizam essa padronização, só que sempre, né, surgem novas variações, porque novos artigos são submetidos, são aprovados, e não tendo uma padronização, embora já exista essa padronização, né, a gente recomenda que siga essas recomendações internacionais, principalmente porque as bases de dados, as grandes bases de dados, Web of Science, Scopus, elas priorizam a entrada da Unicamp como Universidade Estadual de Campinas. Né? A Dimension, que é uma outra ferramenta de análises bibliométricas, né? ela não está padronizada para o idioma português, então há uma divergência aí na forma de entrada da universidade. Isso faz com que também os pesquisadores, né, quem realiza esses tipos de estudos,
vão encontrar certas dificuldades, uma vez que eles não sabem qual é a maneira correta e indicada e padronizada da universidade. Então, essa proposta que a gente traz aqui é justamente de acordo com as recomendações internacionais e que já vem sendo utilizada e adotada pelas principais universidades do mundo, né? Como nossos pares, como o USP, o Unesp, já fizeram essa mudança, então não é mais recorrente utilizar a entrada das instituições em outros idiomas, mas sim em português, na língua franca, né? E mais do que a padronização, a definição da maneira de entrada é justamente a promoção para que os pesquisadores, alunos, adotem a maneira correta para que possa ter uma recuperação fidedigna da produção da universidade. Acho que, em linhas gerais, é isso. Perfeito, obrigado, Márcio. Muito bom. Então, quer dizer, a sugestão seria de denominar Universidade Estadual de Campinas, né? E foi sugerido também aqui pela comissão, entre parênteses, Unicamp. É a forma como a sim, Unesp, em português. é a forma como a Unesp também padronizou. Então, em discussão, pessoal, se vocês puderem trazer, por favor. Boa tarde. Nós na FEA discutimos o assunto, né, passamos por congregação e estamos de acordo, só que a única recomendação que a FEA coloca em relação a essa deliberação é que nós tenhamos aí uma divulgação mais ampla em relação a essas normas, porque nós consideramos que já existe uma norma em vigência, e se existe um problema que essa norma não estava sendo cumprida, talvez seja um problema de divulgação. Não sei se isso colocar na página da pró-reitoria, enfim, alguma forma que realmente a comunidade adote essa nova maneira de divulgar a universidade. Uma rodada e depois, por favor. Boa tarde, eu sou o Lázaro da Física. Então, né, como combinado aí na última reunião, eu dei uma conversada. Na verdade, eu rodei um questionário com os professores lá da Física e pedi para eles me apontarem como que eles escrevem, né, o estudo de física, né, nos artigos, etc. E a grande maioria segue o padrão que já foi estabelecido em 2008. Tá? Inclusive, exatamente como aconteceu na FEA, a pergunta que me fizeram quando eu falei sobre isso na congregação foi: mas já existe uma portaria e a gente não segue, né? Muita gente não segue. Por que a gente seguiria agora? Eu acho que é mais ou menos a pergunta. Já existe uma lei, a gente não segue, vai fazer outra lei para a gente não seguir outra lei? Né? É meio que esse é o sentimento, né? Então, acho que seria meio que a pergunta. Né? Acho que é exatamente o que foi perguntado na FEA. Né? Então, só queria deixar aqui que no estudo de física, hoje, tem variações de todo tipo, né? Por exemplo, tem quem coloca IFGW, Unicamp, o CEP, Campinas, São Paulo. Tem quem põe, por exemplo, Condensed Matter Physics Department, State University of Campinas. Então, tem várias variações, mas de forma mais comum é Estudo de Física Gleb Vatagen, Universidade Estadual de Campinas, o CEP, Campinas, São Paulo, Brasil, como é basicamente o que foi proposto. Agora, só para completar aqui, eu tenho uma pergunta que pode ser estupidez minha mesmo. Uma coisa que eu notei no artigo 1 é que antigamente o que é vigente diz que toda e qualquer forma de identificação da universidade, apresentada em congressos, sites e demais meios, obedecerão a seguinte forma, ponto. Agora a gente trocou por deverá ser obrigatoriamente na forma, né? Então tem essa expressão diferente, né? No outro só deve seguir, a gente usa o termo obrigatoriamente. Então a minha pergunta, ela pode até soar meio boba, quando a gente coloca obrigatoriamente, eu entendo que a gente está querendo tornar algo mais rígido. E a pessoa que não o fizer, existe alguma punição? Se sim, qual? É uma dúvida mesmo, é uma dúvida... Totalmente pertinente, Lázaro, obrigado.
Não, eu estou sempre, assim, o Ricardo pediu a palavra remotamente. Ricardo. Boa tarde a todos. Eu trouxe também o mesmo questionamento para a mecânica, e aqui me... Não estamos te vendo nem te ouvindo, Ricardo. Alô? Me escutam? Ricardo Maza. Oi, me escutam? Estou te vendo agora. Pode falar, Ricardo, por favor. Você está me escutando? Nós continuamos sem ouvir, talvez está sem som. Eu não conheço. Estão dizendo que conseguem me escutar dentro do Zoom. Ricardo, por favor, parece que a falha é aqui. A gente vai verificar um instantinho. Enquanto isso, bom, vejo se... Por favor. Boa tarde, Ana Paula, do Instituto de Biologia. Também levei a proposta para a congregação da unidade, que seguiu exatamente como a colega da fé e o colega da física colocaram. Exatamente, já existe uma norma, tá? Coloquei as questões que foram trazidas e a congregação foi favorável, mas no mesmo sentido, tem que ter uma ampla divulgação, porque senão entende-se que vai continuar como está atualmente. E um questionamento que um dos membros levantou foi sobre a citação de programa de pós-graduação, que se está contemplar, porque realmente olhando assim, poderia adicionar, porque alunos de pós-graduação se sentem um pouco perdidos também. É isso. Terminando talvez a rodada, e aí com 4 falas, mesmo que tenha depois, você não começando o Ricardo. Ricardo consegue se comunicar já ou não? Escutam? Alô? Acho que a princípio não. Talvez alguém da SG... Oi? Tá, por favor. Então... Quem? Começou a aplicar, eu acho que Ricardo, você quer tentar de novo? Oi, me escutam? Alô? 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 Não é só o volume. Melhor nem deixar tão alto, senão de repente vai quebrar os cristais da sala. o Lincoln, por favor. Boa tarde, Lindon IG. Foi feito um informe, né, na nossa unidade após aquela reunião e busquei subsídios lá junto aos departamentos, no caso, os nossos 3 departamentos. A informação geral é que seguíamos a norma existente vigente, mas em linhas gerais se concorda pelo novo procedimento que está sendo sugerido. E mais uma vez, para reforçar aqui a preocupação, é que seja dada bastante divulgação a isso para que todos conheçam e que possam efetivamente passar a adotar com mais clareza e com mais rigor a norma. É isso. Obrigado. Muito lindo, obrigado. Vamos, desculpa, Dali, só para não acumular demais, aí voltamos depois para o Dali e para o Ricardo, tá? Aproveitar do coleguismo de faculdade. Fazer alguns comentários. Você quer falar alguma coisa sobre o programa de pós-graduação que a Ana Paula comentou e depois o Leonardo e eu retomamos aqui. Essa proposta que
que nós trouxemos aqui, ela está muito baseada no que outras instituições realizam, como a USP, né, o próprio RFJ, e também, né, eu conversei com o pessoal os representantes da Web of Science, o pessoal da Elsevier, né, e junto, eles acharam que é um modelo mais adequado. Podemos pensar na questão da pós-graduação, sim, acho que é pertinente, sim, a colocação. Por outro lado, de acordo com as consultas que eu realizei, né, com a Clarivate e com a Elsevier, por eles. Existe uma, quer dizer, a gente pode, eu entendo que a Universidade Estadual de Campinas, tá, mas no que é subitem, né, departamentos, programas, não pode flexibilizar um pouco, mesmo porque algumas unidades têm departamento, outras não. Pode sim, professor. Na proposta está aqui, Universidade Estadual de Campinas, unidade acadêmica, instituto, faculdade, centro, né, laboratório, departamento, já está dentro da proposta. Eu acho que o programa poderia ser, me parece, né? Tá. Bom, vou fazer alguns comentários, né, enfim, Rosiane, Lázaro, Ana Paula, acho que existem dois problemas, existe um problema clássico do país, né? Enfim, todas as instâncias, e a gente não é diferente, que as leis que não pegam, isso, quer dizer, a gente está tendo um esforço grande, não só nesse âmbito, como em vários outros na administração, de fazer com que as leis peguem, né? Não por uma espécie de legalismo, mas para tornar a vida mais fácil, mais prática, e que inclusive os próprios pesquisadores não percam tempo, o seu tempo que é, sobretudo pelo conteúdo do artigo, né, tendo que, sei lá, gastar metade do dia prevendo as referências, como é que eu referencio o meu artigo, etc. Então, para fazer com que leis peguem, pelo menos numa comunidade como a nossa, né, e respondendo Lázaro, que pergunta totalmente pertinente, né, nada estúpido, pelo contrário, quer dizer, a solução não é punição, né? Nem tem sentido, né? Olha, PRP vai tirar R$1.000 do seu FAEPEX, enfim, quer dizer, estou brincando, né? Mas ou qualquer tipo de advertência, ó, você não referenciou o direito, enfim, isso tem cabimento, mas eu acho que para fazer com que as leis peguem, aí sim é um problema que já não sei se é do país, mas muito típico da nossa instituição, que é a comunicar. A gente comunica mal mesmo, não é que comunica mal de dentro para fora, o que isso é outra discussão também pertinente, mas internamente também. Então, isso, enfim, a gente se propõe a fazer um esforço grande, talvez possa ter, né, aliás, eu ia comentar isso no expediente, né? Nós temos agora a nova página da PRP, de repente pode ter um íconezinho, ou sei lá, alguma coisa na página, clique aqui para ver como referenciar um artigo, enfim, qualquer coisa assim, me veio isso à cabeça agora, eu nem sei se é, mas quer dizer, as pessoas têm que estar informadas e não estando informadas, têm que acessar fácil essa informação. Se alguém pegasse o hábito, né, seja, por exemplo, colegas recém-chegados ou mesmo chegados há mais tempo, putz, eu não sei exatamente como é que a gente tem que referenciar o meu artigo, mas eu sei que se eu entrar na página da PRP em 15 segundos, eu acho que isso já resolve, entende? Eu acho que é o tipo da coisa que a gente pode implementar. Então, não sei se isso tranquiliza, eu estou vendo mais ou menos uma convergência para aceitar a proposta, com exceção justamente do Ricardo, né, que escreveu no chat, mas espero que ele consiga falar agora, depois o Darli, que parece... Qual é a sua unidade, Ricardo? Então, aí você comenta qual foi a unidade, para que seria consenso que deveria ser utilizado... não, que deveria ser utilizado em inglês e não em português, né? Então, acho que seria interessante ver essa argumentação que foi trazida pelo Ricardo, enfim, para contrapor, né? E depois a gente passa a palavra para o Darli também. Você pode falar agora? Alô, vocês me escutam? Sim. Bom, então, eu trouxe a questão
para a congregação na FEM, e a posição foi justamente essa. Aliás, primeiro foi de estranhamento, porque já existe uma resolução sobre o assunto e que a FEM vem seguindo a normativa antiga, né, ou que vai se tornar antiga, pode se tornar antiga. A única coisa que foi destacado é que, de fato, há não há uma clareza de como que deveria ser utilizado a nomenclatura em inglês, e aqui na mecânica foi justamente padronizado o University of Campinas, e todas as publicações acabam saindo dessa forma. Tá? E universidade, depois faculdade e departamentos. Né? Uma outra questão importante que foi colocada é justamente o fato que tem muitos laboratórios que vêm sendo nomeados já em inglês, né? Então, na hora de você constituir o próprio nome e a própria sigla do laboratório, se utiliza a nomenclatura em inglês, e que aí vai ficar algo em português e algo em inglês, e vai se misturar, né, nas duas línguas, e isso pode causar um pouco de confusão. E o argumento principal que foi sempre utilizado é a questão da visibilidade, né? Que como a maior parte dos artigos já são escritos em inglês, é mais fácil para quem está lendo o artigo poder compreender a denominação em inglês do que a denominação na língua original. Estabelece, de fato, no inglês uma forma de comunicação, né? E na língua original é mais difícil das pessoas entenderem exatamente o significado daquelas palavras. Ok, obrigado, Ricardo. Darli, por favor. Boa tarde a todos. Darli, da FEC. Então, esse assunto foi discutido tanto na congregação quanto no Conselho Interdepartamental. E houve, claro, múltiplos sentimentos, opiniões, mas a tendência é, de fato, acolher o que é preconizado nas normas internacionais. É claro que é uma grande mudança, né, o fato de essa obrigatoriedade pela utilização do português. Alguns se surpreenderam com a ordem, né, de começar com a Unicamp, depois, já que na normativa anterior era o contrário. Né, você começava com o laboratório, depois faculdade, depois a Unicamp. Muitos se surpreenderam com essa recomendação. O que pareceu ser um consenso foi que as pessoas realmente preferem o University of Campinas em vez do State University of Campinas, como aparece na nova recomendação. Então, já a normativa de 2008 já insistiu bastante pela University of Campinas, as pessoas se apegaram também a essa identificação. Pareceu ser um consenso a preferência pela University of Campinas na identificação em inglês. Obrigado, Darli. Eu vou passar para o professor Dagoberto, que se inscreveu remotamente, e depois, novamente, o professor Lázaro. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Chegando o áudio aí? Estamos ouvindo, Dagoberto. Pode falar. Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Professor Dagoberto, da FT Limeira. Né? Também a gente tem um consenso aqui em relação a seguir aos padrões, né? E o que eu vi de questionamentos aqui mesmo foi em relação ao nome inglês, né? O State University, né? Também há a preferência aqui em relação ao University of Campinas, né? E eu vi alguns questionamentos aqui também em relação do formato sobre o local para colocar o endereço, né? Rua, essas coisas aí, né? E a separação aqui dos itens por vírgula, essa rigidez aí, se não teria alternativas aí, enfim, ponto e vírgula, ponto, enfim. Mais as coisas nesse sentido. Além do que tudo foi falado, do que os outros falaram aí, de reforçar que as estratégias para divulgação, tem algum material também que a gente possa internamente estar divulgando, acho que seria a exemplo do que foi, que a UFRJ fez também, acho que seria bem interessante para auxiliar a gente internamente para fazer a divulgação. Era isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Dagoberto.
Lázaro, por favor. Então, na verdade, o Darli cobriu uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né, que é a questão da ordem, né, Unicamp, Instituto, daí Departamento, porque eu até estava dando uma olhada geral, assim, olhei em algumas áreas aleatórias aqui da Unicamp e artigos publicados pela FCM, pela Biologia, pela Física e nas engenharias, e todos começam pelo laboratório, instituto e daí a universidade. E isso não é exclusividade nossa, isso aí, assim, pelo conhecimento que eu tenho, isso é meio que o padrão internacional, né? Eu nunca comecei pela universidade, daí o instituto e daí o laboratório, né? Sempre foi, parece que, pelo menos na minha cabeça, o padrão sempre foi começar do menor para o maior, tá? E daí só um comentário, né, sobre o inglês ou português. O fato da gente colocar Unicamp, em parênteses, já não facilita na hora de fazer uma busca para indexar a universidade? Porque a Unicamp é em português ou inglês, né? Nessa questão de busca da universidade. Ok, obrigado. Bom, eu vou passar mais uma vez para o Márcio, depois talvez encaminhar aí para o texto de deliberação. Eu estou entendendo duas coisas. Bom, primeiro, essa última pergunta do Lázaro, eu acho que cabe uma resposta, obviamente, como qualquer outra. Mas eu estou entendendo que essa sugestão que nós estamos votando aqui está baseada justamente nas normas internacionais. Quer dizer, inclusive a ordem. Falar sobre a ordem aqui. As normas internacionais, elas recomendam, né, o uso do idioma da língua local. Essa ordem eu construí nessa proposta junto com a equipe da Scopus e da Web of Science. Então, são as pessoas aqui do Brasil, né, que oferecem treinamento, são o canal de contato aqui do Brasil da Web of Science Scopus. Então, foi uma sugestão deles, né, justamente para facilitar a recuperação e para que os harvests, né, façam a colheita desses dados aqui quando for indexar nessas bases. A questão da vírgula, né, é justamente para sinalizar, né, quem é da informática acho que pode até responder melhor, onde determina determinado campo. Então, Universidade Estadual de Campinas, vírgula, então as bases elas vão saber que ali acabou um campo e começa um outro subcampo. Né? Bom, é isso. Bom, eu queria fazer alguns comentários finais. Depois o Léo também tinha algumas coisas a falar. Obviamente, a proposta da mesa é essa, né? E a gente faz a proposta na ordem. Quanto ao encaminhamento, né? Estamos espírito aberto aí, mas a proposta da mesa é essa. Agora, eu acho que, sim, a divulgação é algo que vocês têm todo o direito de, uma vez aprovando aqui, de me cobrar depois, é a tal da divulgação. Que justamente, sobretudo para que não haja um descompasso, né, em função dessa mudança aí e tal. Até escreveu aqui, a professora Silvia, reforçando a iniciativa de colocar na página da PRP, e poderia também na da biblioteca, né, ter essa menção, sei lá, um quadradinho, sei lá o quê, para fazer o esclarecimento e o link, né, que a pessoa já pudesse pegar. E eu acho também que, talvez, quer dizer, as regras mudam, né, quer dizer, o pessoal estranha, houve talvez um certo estranhamento porque já havia uma deliberação, mas não é a primeira deliberação que é substituída por outra. Né? Talvez nem essa também não será inscrita em pedra, mas a maneira de tornar as coisas um pouco mais perenes é talvez justamente alinhar essas indicações internacionais das grandes editoras e tudo mais. Então, seria um pouco essa a ideia, para não ficar quase que uma discussão interna, como que a gente acha internamente mais interessante chamar. Eu confesso, né, ali e eu estamos na mesma unidade, né? Na elétrica, a gente ficou na cabeça. A University of Campinas fica muito melhor do que a State. Inclusive, na nossa área, não sei se em todas, né, mas na nossa área elétrica, comunicações, as States americanas não são as mais. Então, fico até alinhado com um certo prestígio, digamos assim.
Mas isso até me surpreendi na outra reunião, né, Darli, que até você estava com compromisso, né, em outras unidades já vem sendo usada State University of Campinas, preferencialmente. Então, mas esse tipo de coisa, a ideia é que ser menos do gosto, né, e mais tentar talvez alinhar com essas indicações que vieram aqui. Não sei, Léo, se você... Bom, boa tarde a todos e todas. Só um ponto, João, colegas, até da fala do professor Lázaro, né? Só retornando aqui, acho que até o Darli mencionou isso, né? Da obrigatoriedade. E também, eu acho que no texto, até para valorizar, assim, que essa é a primeira opção, né? Não sei, acho que eu entendi um pouco nesse sentido também. Né? A primeira opção é em português, sempre, né? Obrigatoriamente nesse sentido também, né? Do português. E havendo a necessidade, aí vai pro claro, além da obrigatoriedade no sentido que você levantou, se teria punição ou não, né? Nesse sentido. Então, acho que esse é um indicativo do texto também, né? Que é a palavra que tenta reforçar isso, né? Que é sempre em primeira a língua portuguesa, né? E o outro ponto, acho que a questão da divulgação tem justamente, acho que foi o próprio Lázaro citou do folder da UFRJ, a gente pode fazer também um folder, né, para divulgar. Acho que isso é uma boa ideia também na página, né? Também dá para fazer uma campanha de divulgação, eu acho que isso seria algo interessante para ser discutido aí depois que alinhar, né? Bom, tem também o fato, perdão, que esqueci de comentar, né? Acho que foi Ricardo que comentou também, laboratórios que já existem em inglês. Isso é uma escolha, né? E, aliás, perfeitamente possível, mas, nesse caso, se o nome do laboratório existe apenas em inglês, entendo que o laboratório vai ser citado em inglês. É possível que isso ocorra na França, na Alemanha também. Mas, bom, o meu encaminhamento, aberto a outras sugestões, seria de colocar a proposta em votação. Estou vendo que já não é unânime, né, porque já houve a manifestação da mecânica no sentido de preservar a regra atual, mas também podemos fazer um encaminhamento parte. Se alguém quiser destacar um ponto, não, então vamos botar esse ponto depois. Quem gostaria de fazer uma sugestão, encaminhamento diferente? Marcelo e Lázaro. Passar para o Marcelo, que estava caladinho até agora. E boa tarde a todas e todos. Sou Marcelo Terra Cunha, lá do IMEC. Acho que todo mundo concorda com os princípios da coisa, né? Todo mundo entende a importância da padronização para a valorização de uma espécie de marca que a gente gosta muito, que é a marca da Unicamp. Então, parece que tem algumas questões que ainda não convergiram completamente e outras que já são bastante claras. Tá? Então, a questão de o que não convergiu, eu concordo que o state é um detalhe delicado, né? Até porque Unicamp combina muito bem com University of Campinas. Então, talvez esse seja um ponto para destacar na normativa, se queremos ou não enfatizar na tradução oficial, em algum sentido é isso que a gente está discutindo, do termo Universidade Estadual de Campinas, porque essa tem sua história, seus registros, tá? Então esse não dá para discutir, mas eu acho que a nossa tradução oficial cabe discussão e esse é um dos momentos onde a gente tem essa chance de escolher em algum sentido. A questão do ordenamento também causa estranheza, porque a última coisa que vai aparecer é Brasil. Então, a ordem natural da coisa é ir do menor para o maior. É possível que o pessoal das bases de dados só esteja pensando no metadado, o que é bastante razoável, mas não adianta a gente querer depois bater de frente com as revistas, né? As revistas vão ter os padrões dela e tal. Então, talvez o menos obrigatório na legislação, né? Na portaria que está sendo decidida. E mais princípios na coisa. E aí a gente já entra no aspecto, né,
todo mundo está na... Por que mexer nisso? Bom, por que mexer? Porque estamos acordando melhor qual é o formato que queremos, mas muito mais importante do que transformar em regra e se preocupar com se vai ou não, o que virá de consequência disso é trazer as pessoas para essa compreensão. Eu acho que é sim essencial estar na página, muito rápido o acesso, porque gerações e gerações entrarão e estarão escrevendo, sejam os estudantes e tudo mais pela primeira vez, a coisa mais comum é copia do que está escrito antes já. Então, ao invés de ter a ideia do copia do que já está escrito, ter um lugar onde é fácil acessar, e aí pode estar multiplamente, desde que não incoerentemente, né, a gente ter a mesma informação disponível na página da Pró-Reitoria, na página do sistema de bibliotecas, tudo isso está consistentemente dizendo o mesmo. É importante no dia a dia, mas uma vez que seja aprovado em Consul, é importante ter aquela comunicação com jeitinho, com gosto, de olha, é importante para a Unicamp que as pessoas, que tudo que seja feito aqui seja bem compreendido como sendo feito aqui. A gente quer que o mundo lá fora reconheça Unicamp, uma marca. E qualquer dos casos onde a gente esteja fazendo hoje em dia, acho que quase, né, a imensa minoria inclui parênteses Unicamp. Talvez esse seja o foco. Né? Para que tem uma regra nova? Só para reforçar que a gente quer ser Unicamp. A gente quer que o mundo entenda o que é a Unicamp. Perfeito, Marcelo. Te levar no Consul depois, né? Obrigado, viu? Lázaro, por favor. Eu só queria destacar as duas coisas que o Terra Cunha destacou, a questão do state e a questão da ordem. Aliás, eu não tinha nem pensado, e ele falou uma coisa que é muito objetivo, né? Se acabou a universidade, começa a cidade, estado, país. Então, parece que você vem do grande para o pequeno, do pequeno para o grande depois. Né? Então, acho que você sai do pequeno e vai crescendo, faz mais sentido para mim, pelo menos. Então, eu queria destacar esses dois pontos. Bom, então, eu acho, poxa, pessoal, eu agradeço muito, eu acho que são cuidadosa, que além de passar aqui, vai passar também no Consul, né? Mas eu acho que a posição que a gente tomar aqui vai ser muito levada em conta no Consul, e é legal saber que botamos em pauta, tiramos para levar as unidades, aqui deu uma boa discussão, afinal de contas, estava pensando, né? Estamos batizando nosso filho, mas não é nem isso, estamos batizando nossa mãe, né? Se é que tem sentido semelhante à afirmação, mas então é um assunto que é importante, né? Que mexe como um pouco na linha que o Marcelo falou, que mexe com valores pelos quais a gente tem carinho, né? Então, eu encaminharia assim, a gente, quer dizer, destacando esses dois pontos, vota a proposta, né? Sim ou não, né? Vamos por aí, ou mantemos tal como estava. Caso se for aprovado, manter tal como está, não tem mais o que discutir. Aprovada a proposta, aí, acho que tanto faz a ordem, mas enfim, podemos deliberar entre State University of Campinas ou University of Campinas, e finalmente, ou enfim, uma coisa ou outra, e a ordem tal como proposta, tal como está proposta no momento, ou a ordem do menor para o maior, que vem sendo o usual. Comentando aqui a fala do professor Terra, muito pertinente, né? E gostei bastante da posição e do posicionamento dele. A questão dos metadados, da padronização, vai ser justamente de acordo com cada revista, né? Então, o que essas bases fazem? Elas entram nos portais dessas revistas, coletam e trazem para a base deles. Então, muitas vezes, dentro dessa proposta aqui, dependendo do campo do preenchimento da submissão do artigo, vai ser de acordo com o formato da revista, né? Então, às vezes não vai seguir essa ordem, né? Template da revista de submissão. Alguém quer fazer alguma contraproposta ou sugestão complementar à de encaminhamento que eu fiz, pessoal? Darlene. Só para entender, então, se ela for aprovada, não haverá discussão sobre
Não, o contrário. Haverá de Se ela não for aprovada, a proposta que foi levada hoje, tirada de pauta, se não for aprovada, significa fica como estava antes, né? Certo, ok. Então, toda a discussão foi para não mudar nada. Se aprovarmos a proposta, né, aí vamos entrar nos 2 pontos que foram destacados, state ou sem state, e a ordem de departamento para a Unicamp ou de Unicamp para departamento, como está, tá bom? Bom, a menos o Ricardo, eu não sei se ele teria, eu estou sentindo uma certa convergência, né, mas, enfim, fica em aberto, né? Teve a manifestação do Ricardo, outros não se manifestaram. A minha tendência era fazer uma votação mais passiva na proposta, tipo, os contrários se manifestam e tal, mas podemos não fazer assim, e nas outras aí dizer realmente levanta a mão quem é a favor do state, podemos fazer assim? Porque eu estou sentindo que, acho que a proposta, o Ricardo deu ok, então, quanto à proposta, tirando para a decisão posterior, obrigado aí, Ricardo, Silvia, tirando para a decisão posterior os 2 pontos destacados, então, os favoráveis fiquem como estão, contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Acho que, se eu entendi, a proposta acabou aprovada por unanimidade. E agora eu vou pedir para levantar mãozinhas físicas e mãozinhas virtuais, né? Porque eu acho que agora eu não faço a menor ideia de como. Desculpa. Assim. Eu sou Guilherme, do IC. Abstenção, por favor. Porque eu não faço, como dizia, nas próximas votações, eu não faço ideia do que vai dar, e, na verdade, estou perfeitamente tranquilo que o melhor será deliberado. Você nem vota, né? Eu não voto, eu também não, espero que vocês não empatem. Então, vamos votar primeiro State University of Campinas e depois University of Campinas, ou University. Então, por favor, as pessoas levantem a mão aqui, né? E levantem a mãozinha na tela, quem for favorável a usar State University of Campinas. Levante a mão, por favor. Estou contando aqui a mão do professor Ivan, da Yara Ferreira, da Inova. E que eu veja nenhum mais. Ok? E agora levantem a mão os favoráveis à University of Campinas. Um monte de mãozinha amarela, enfim, mãozinhas de todas as... Algumas mãozonas também, né? Desculpa, pessoal, um pouquinho de quebrar formalismo. Então, eu estou contando aqui, desculpa, só mantenho só mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17 votos. Acho que foi. E, bom, e abstenções, né, só para o nosso controle. Alguém se abstém dessa votação? State University ou University? Então, eu conto aqui 5 abstenções. Ok? Muito obrigado, pessoal. Agora, votando a ordem, né? Vou sempre botar em primeiro, tal como a proposta foi apresentada. Então, os favoráveis, estando presentes ou remotamente, os favoráveis a indicar primeiro a universidade, que agora virá como universidade estadual, e depois ir descendo, né? Tal como está proposto, do maior para o menor, os favoráveis a essa ordem, do maior para o menor, por favor, levantem a mão. Estou vendo aqui favoráveis a isso o professor Ivan, os professores Guilherme e Ricardo.
3 votos favoráveis, então, a trocar essa ordem e usar a que vínhamos talvez usando, a ordem do menor para o maior, departamento, dentro e fora. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 votos. E abstenção, por favor, quem que se absteria dessa ordem? Acho que a abstenção da professora Adriana, FCA. Bom, acho que a convergência foi muito clara, né? Isso me dá muita tranquilidade para levar no Consul e dizer um pouco toda a história que se passou. Muito obrigado, pessoal. Vamos para o item 2. Recomposição dos membros da Comissão de Gestão de Dados e Pesquisa para cumprimento de mandato de 2 anos, né? De dezembro de 2022 a novembro de 2024. Bom, então, aqui vocês receberam, né, um breve resumo, né, como a deliberação se coloca essa composição. A composição atual, nós temos presidindo essa comissão a professora Cláudia Maria Balzer Medeiros, do IC, e representante de cada uma das 4 grandes áreas, né, das tecnológicas, a representante é a própria professora Cláudia, o professor Benilton, do IMEC, a professora Fabiola, da FCM, o Tiago Nicodemo, do IFCH. Bem, na verdade, a professora Fabiola já assumiu pro tempore, né, assim, substituição ao professor Eric, que era o representante na área de biomédicas, mas pediu para sair quando assumiu a vice-diretoria da FCM, e os demais, os 3 outros colegas, né, a professora Cláudia se disponibiliza a manter na presidência, e a minha ação era de que a mantêssemos, e também Benilton e Tiago Nicodemo, que, aliás, Tiago Nicodemo, não sei se todos conhecem, né, está fazendo um trabalho muito bonito junto aos arquivos lá em São Paulo. Então, acho que essa interação dos arquivos com a gente é interessante também. Não haveria, nas 4 áreas, né, mudaríamos, né, na verdade já mudamos, só na biomédicas, o Marcelo pelo COSEM e o Márcio pela SBU manteria, e trocaríamos o representante no CCUEC, né, que era, desculpa, agora me foge o nome, era o Edmilson, passaria a ser esse colega Paulo Sérgio de Moraes. Essa é a proposta da mesa, enfim, da PRD. Mas em discussão, se alguém gostaria de indicar outros nomes, totalmente à vontade. Alguém gostaria de se manifestar? Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários à indicação. Abstenções. Aprovado. E, finalmente, eu acho não finalmente não, porque temos mais uma. Na verdade, já acho interessante inverter a ordem. Primeiro votamos a comissão e depois existe uma proposta de alteração da deliberação e depois a recomposição dos membros. Fazemos nessa ordem ou seria? Pode falar no alto-falante. Desculpa. Desculpe, poderia ser nessa ordem mesmo, porque a alteração da forma de composição da CIP ela ainda é matéria para o Consul, tá? Então ela não influencia na recondução, na definição dos novos membros. Quer dizer, se eu entendi,
tal como está vigente, nós temos 2 representantes para cada uma das grandes áreas, né, Jacques? Então, ok. Uma nova composição para 2012 a 2024 manteria, né, como representante das biológicas o professor Jacques da FOP, né, que está aqui presente, e que vai comentar alguma coisa no próximo item, e que preside a comissão, na CIP, né, Comissão de Integridade em Pesquisa, e a Cláudia Cavalieri, da Educação Física. Tecnológicas, Caroline Still, da FEA, e Helena Godoy, da FEA também. Exatas, temos o Sandro, do IFGW, e incluiríamos a Carla Bottoli, do Instituto de Química. Humanas e Artes, temos o Mário Frungilo, do IEL, e incluiríamos a professora Thaisa Palhares, do IFCH. Posição atual, né? Sempre, no fundo, estamos entrando com 2 novos membros apenas na parte nas áreas, perdão, de exatas e de humanidades, mantendo outros 6. Alguém tem algum comentário, outras indicações? Então, pediria que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções se manifestem. Aprovada a nova composição da CIP. Eu confundi, desculpa pessoal, confundi um pouco os 2 itens. Outro item que entra, acho que mais novidade, seria a proposta de alteração da deliberação sobre a CIP, né, a deliberação do Consul que instituiu a CIP, em particular a Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, na Unicamp, criando a Comissão de Integridade em Pesquisa, que é a CIP. Eu acho que aí seria interessante, né, Jacques, se você pudesse explicar a proposta, as motivações da proposta, eventuais facilidades ou dificuldades que dela aparecerão. Obrigado pela presença hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de expor. Vou pedir licença para... Desculpa, um pouquinho mais alto ou talvez ele é meio direcional esse microfone. Perfeito. Mas se você quiser também ficar aqui na frente, como preferir. Tranquilo. Tá bom para escutar agora? Obrigado. Eu tenho a projeção. Eu vou pedir licença para projetar o texto. Eu vou lembrar que o texto que está vigente ele é de 2020 e a proposta de alteração foi feita basicamente em função da experiência que nós tivemos nos 2 anos de atividade da CIP. A CIP é uma comissão nova, começou efetivamente no finalzinho de 2020 e com a ajuda aí do Rinaldo, o Rinaldo preparou aí para vocês o documento que é esse comparativo bicolunado, né? Eu vou passar as partes que não tem nenhuma marcação, porque ali não há muita mudança, e eu vou parar efetivamente nos pontos em que existe alguma mudança e vou tentar explicar o mais rápido possível. A primeira mudança relevante é exatamente no tamanho da comissão. A comissão originalmente foi proposta com 8 membros, que é um tamanho bom, mas a prática de análise dos processos que chegam demonstrou que o número talvez precise ser um pouco maior. O que acontece é que a análise dos processos na CIP ela é, ao mesmo tempo, muito técnica e também envolve questões delicadas do ponto de vista legal e do ponto de vista de ética também. Então, é um processo que, para cada um dos processos que chega, é uma discussão relativamente longa, densa, e, lógico, como outras comissões da universidade, é uma comissão de voluntariado, quer dizer, todo mundo que participa continua sendo docente, continua fazendo tudo aquilo que faz normalmente, e certamente a comissão um pouquinho maior ajudaria no sentido de não sobrecarregar os membros
com um número grande de processos para cada um. Uma outra mudança nesse item foi a inclusão de um representante da comunidade científica externa. Isso aqui, na verdade, é uma proposta no sentido de tornar a Comissão de Integridade da Unicamp mais próxima do padrão internacional, que praticamente todas têm aí um representante externo, uma visão externa à própria unidade no sentido da avaliação das eventuais denúncias. A sugestão nossa é de um representante indicado pela FAPESP, né? Mais tarde vai aparecer esse tópico, por ser, de certa forma, talvez aí a instituição que tem a maior amplitude de ação no estado de São Paulo. E é certamente, eu diria, bastante neutra em relação aos seus interesses. Outra mudança foi que a comissão foi proposta para uma duração, os membros tendo um mandato de 2 anos, e o que a gente notou é que praticamente ninguém vem com experiência prévia nesse tipo de atividade. Todos nós temos que aprender, e esse aprendizado é um aprendizado um tanto quanto lento, porque não há, vamos dizer assim, informação específica para isso. A gente tem que aprender praticamente tudo sobre uma série de pontos complexos aí quando se refere à questão das denúncias de uma prática científica. Então, precisa haver, por um lado, um tempo um pouquinho maior para permitir o aprendizado dos membros, e segundo, a gente separou a troca dos membros, ao invés de fazer a cada 2 anos trocando todos os membros, permitindo uma troca intercalada. Então, a gente manteria metade da composição, segurando a experiência prévia adquirida, e trocaria metade. Depois de 1 ano e meio, trocaria metade. Eu destaco que a questão do 1 ano e meio, que foi para dar 3 anos, é porque a gente entendeu que um mandato de 4 anos seria muito longo, e o mandato de 2, um tanto quanto curto, né? Então, a gente ficou aí no meio do caminho, apesar de ser esquisito falar em mandato de 1 ano e meio, mas foi o que nós achamos mais razoável nesse momento. A questão da sugestão de propostas de revisão, como exatamente essa foi feita, nós mantivemos, isso já estava na proposta original, mas nós colocamos aí uma proposta que precisa ser alterada por 2/3 do número total de membros da CIP, antes era basicamente por maioria simples. Nós reforçamos também no texto toda a parte de ações educativas, de formação e disseminação, que é a função principal da CIP, né, e eu destaco aí que a gente já faz isso e é importante que continue sendo feito, que é esse trabalho junto aos grupos de docentes e pesquisadores que já trabalham com essa questão dentro das unidades, né. A gente está buscando essas pessoas e tentando fazer a melhor interação possível. A CIP inclui, apesar de que isso estava implícito, mas não explícito, e agora vai ficar, né, que a CIP pode propor propostas de cunho opcional e de cunho obrigatório, mas as de cunho obrigatório deverão ser aprovadas pela CCP e pelas comissões ou órgãos que forem impactados pela sugestão. Então, nós não queremos fazer uma proposta só da CIP, uma proposta sempre vai passar por todos os setores que sejam afetados aí por qualquer proposta educativa obrigatória. Acho que é isso. No mais, basicamente foram pequenos ajustes de texto, algumas situações que não haviam sido explicitadas na regulamentação inicial, nós tentamos deixar mais claro. Sim, tem esse outro aspecto aqui que é bastante relevante também. Na proposta inicial, a CIP só poderia dialogar com o autor da alegação, a pessoa que encaminhou, isso no caso da denúncia de uma prática, né? E foi sugerido aqui
a inclusão da possibilidade da CIP conversar ou interagir com as demais partes envolvidas na alegação, não apenas com a parte que encaminha a alegação. Isso foi muito da nossa experiência com os casos que já foram avaliados, porque é muito difícil a gente chegar a conclusões mais sólidas sem ouvir as partes, né? Eu destaco aqui que não há qualquer sentido de comissão de sindicância ou qualquer coisa desse tipo. A CIP faz apenas a avaliação técnica, mas até para fazer a avaliação técnica, a gente precisa muitas vezes ouvir as partes, né? Então, essa mudança está aí para permitir que a CIP possa ouvir as partes envolvidas e não apenas a parte que encaminha a alegação. Eu marquei nas disposições transitórias, porque isso aqui vai ser eventualmente mudado de acordo com o tempo que levar para ser aprovado, né? Mas isso aqui é só uma estimativa quanto aos mandatos, né? Se correr tudo certo, essas datas serão válidas. Se eventualmente demorar um pouco mais para tramitar, pode ser que elas se alterem, mas isso é uma coisa, eu entendo que menor. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito. Muito obrigado, Jacques. Bom, pessoal, são várias mudanças aí, né, propostas de mudança, algumas não são incrementais, né, são mudanças, enfim, certo teor aí. Então, em discussão, acho que talvez seja, imagino que haja esclarecimentos. Professor Lázaro. Só ficou um pouco confuso para mim, o mandato vai ser de 3 anos, né? O que vai ser de 1 ano e meio vai ser por exemplo, quem entrou em novembro desse ano vai sair em novembro daqui 3 anos, só quem entrou em maio daqui 1 ano e meio, né? Seria maio de 2024, vai sair em maio de 2027. Então, o mandato mesmo de todo mundo é 3 anos, é isso, né? Sim, perfeitamente, é isso mesmo. O mandato é de 3 anos para todos os membros, mas a troca vai ser alternada, e aí teve que fazer esse ajuste, porque, lógico, vai ficar um intervalo aí no meio que não vai casar certinho. Então, a gente fez essa adaptação para permitir que daqui 3 anos a gente tenha aí uma espécie de regularidade, mas o mandato de todos os membros é de 3 anos. Marcelo, por favor. Eu estou também no mundo das dúvidas bobas. Ali, do jeito que está mostrado, parece que a gente está só mexendo na resolução original. É isso no sentido de continua valendo a resolução original com essas mudanças? Ou estamos fazendo uma nova resolução? E esclareça, é super bobinha a minha questão, é que o artigo 1º diz que institui-se. E se a gente está fazendo uma nova, ela não é para instituir, ela é para rever. Então, é só essa dúvida. Se ela está mexendo na anterior, mantém-se o primeiro, segue igual. Se ela é uma nova que vai substituir a outra, ela tem que fazer menção ao passado e não instituir. Perfeito. Sim, trata-se de uma proposta de uma nova resolução que vai substituir a anterior. Eu entendo que esse formato de apresentação bicolunato é o formato padrão de apresentação, e nesse caso eu tenho a impressão que o Reinaldo, você quer fazer algum comentário nesse sentido, mas eu acho que essa é a forma usual de apresentação, né? A intenção da forma bicolunada é para mostrar exatamente o que foi modificado, né, e a forma que está sendo alterada. Mas é uma orientação da PG de fazer uma nova resolução, né? Nesses casos em onde você mexe em vários artigos e tal, então deve ser uma nova resolução. Ela ainda vai passar por análise da Procuradoria, e esses detalhes aí de institui, essa forma exatamente, ainda vai ser refinado aí no parecer da PG. Enfim, pelo menos é o que eu tenho visto, né? Pois até a CLN, né, que dá uma aprovação. Sim, ela vai passar
pela PG, um parecer, depois passa pela CLN antes de ir para o Consul. E aí seria uma nova, oh meu Deus, falou, resolução que vai dispor sobre esses pontos, né? Supondo existente aquilo que modifica, tal, não sei o quê, e aí não teria essa introdução de... Ok? Tudo bem? E o Darli, por favor. Não, a única questão que me chamou a atenção foi a escolha da FAPESP para a indicação dos membros externos, né? Porque a FAPESP ela é uma fundação de apoio, né? Ela tem uma estrutura toda organizada para alocação de recursos. Né? Não é uma sociedade científica e também não é um conselho, né? É uma fundação de apoio. É só um questionamento, né? Talvez ela realmente seja a melhor instituição, mas eu fiquei com um pouco de dúvida sobre essa escolha da FAPESP. Na verdade, quer dizer, não é que dúvida, mas é algo que eu acho que valeria discutir. Se poderia deixar em aberto uma representação da sociedade externa, ou se você... as suas razões para já indicar a FAPESP. A FAPESP, de fato, eu devo até dizer, nós não negociamos com a FAPESP, ninguém foi ainda conversar com a FAPESP para saber se eles estão de acordo, mas eu chamaria a atenção de dois aspectos, um que eu já citei, que é o fato da FAPESP, nesse sentido, ser bastante neutra, né? Diferentemente de outras instituições, não que eu tenha aqui qualquer dúvida quanto à lisura de qualquer pesquisador de outra instituição que pudesse participar. E o segundo fator é que essas comissões de integridade em pesquisa, elas foram, de certa forma, instituídas no Estado de São Paulo em função, não apenas, mas de forma muito importante, da FAPESP. Quer dizer, a FAPESP tem proposto isso daí desde o começo da década passada, né? E de uns anos para cá, essa sugestão se tornou uma determinação, né? Então, eu tenho a impressão que eles não se oporão a fazer uma sugestão. E também, é lógico, eu creio que não há implícito nisso a necessidade de que seja uma pessoa interna à FAPESP, mas sim uma indicação da FAPESP no sentido de uma pessoa que esteja envolvida na questão da integridade em pesquisa, né? A FAPESP tem excelentes pessoas dentro do próprio corpo administrativo e pessoas que participaram do processo de elaboração do manual da FAPESP de boas práticas em pesquisa, que seriam excelentes em qualquer comissão, mas eu não me oporia de forma nenhuma a deixar esse ponto em aberto para ser futuramente definido, até porque nós não temos, obviamente, ainda nenhum acordo com a FAPESP nesse sentido. A preocupação seria, assim, é meio purista, tudo bem, mas vai que, por algum motivo jurídico que a gente desconheça, porque a gente desconhece um monte de coisa, a FAPESP, a gente aprova isso hoje, depois a FAPESP diz, só que nós não podemos fazer esse tipo de indicação, aí a gente fica encurralado. Talvez pudesse manter, te daria até mais flexibilidade, na verdade, a você e aos futuros presidentes, manter esse membro externo e tal, e você pede essa sugestão para quem quiser, inclusive, em primeiro lugar, para a própria FAPESP. Está de excelente tamanho. E desejo boa sorte, porque vai aumentar o número de pessoas, de voluntários carinhosamente disponibilizados. Enfim. Mas, fala, Jacques, desculpa. Nesse sentido, eu só gostaria de reforçar, o Rinaldo já esclareceu, mas é bom dizer, né, que até que a resolução seja aprovada, está valendo a Constituição atual, né? Só vai mudar, se mudar, quando for aprovado. Mais algum comentário, pessoal? Vamos em votação, né? Então, os favoráveis aí a essa modificação, né? Essa nova resolução que modifica a deliberação 049/2020, com a exclusão, então, do nome FAPESP, né? Mas dentro de toda essa dinâmica, acho que isso foi consenso.
Então, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Então, vencemos a nossa ordem. Aqui, justamente até por conta, né, do que acabamos de aprovar, a nova Constituição da CGDP e da CIP, portanto, final de mandato em ambos os casos, um relatório dessas comissões, né? Vai ser apresentado alguma coisa, o Márcio pela CGDP, Jacques pela CIP, é isso? Podemos começar com a CGDP, Márcio, por favor? Boa tarde a todos e a todas novamente. A pedido da professora Cláudia, né, que ela é a presidente da Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa, em fazer essa apresentação. Infelizmente, ela não pôde estar aqui presente, porque ela está participando de uma banca na URFJ, né, uma banca de contratação para professor. Ela me pediu para que fizesse essa apresentação. Como o professor Romano falou, né, os membros da CGDP, ele é representado por professores das 4 grandes áreas, né? A professora Cláudia como presidente, o professor Benilton das exatas, a professora Fabiola da biomédicas, o professor Tiago da humanas, o professor Marcelo do COSEM e 2 representantes, um representante do SBU, que sou eu, né? E o Edmilson, do CCUEC. Esses são os membros aqui da CGDP, que teremos uma mudança aí, o Edmilson deixará de compor essa comissão. Só um parênteses, né, de reforçar aqui a importância, né, da professora Cláudia na questão de dados de pesquisa, né, ela faz parte de 2 grandes conselhos, né, 2 das principais entidades mundiais associadas a repositório de dados de pesquisa, a Research Data Alliance e World Data Systems, né. A RDA é uma entidade oficial, reconhecida pela União Europeia, como autoridade na gestão de dados abertos de pesquisa e é constituída por 140 países membros, né? Então, ela tem aí uma experiência grande aí nessa questão dessa temática. Bom, como que surge, né, a Comissão de Dados de Pesquisa aqui na Unicamp? Principalmente por conta de uma recomendação da FAPESP, né, em 2017, onde os dados produzidos resultantes de pesquisa que foram apoiados pela FAPESP deveriam ser disponibilizados e depositados em repositórios mantidos institucionalmente. A partir daí, se cria um grupo de trabalho, né, que começa a estudar e pensar em formas de criar um repositório e um plano de gestão de dados para a universidade. Então, o repositório de dados de pesquisa, ele passa a ser o instrumento oficial, né, regulamentado, local obrigatório para o cadastro e depósito de dados de pesquisa da Unicamp, a partir da deliberação P06/2020, né? Mas os estudos, o grupo de trabalho, ele já iniciou todas as suas ações em 2017, a partir dessa demanda da FAPESP. O repositório de dados, né, de pesquisa da Unicamp, ele está dentro do ecossistema da FAPESP, onde nós temos outros repositórios, como a UFSCar, Unesp, USP, UFESP, ITA. Cada participante possui seu próprio repositório, a escolha da sua ferramenta, e esse metabuscador da FAPESP, ele captura, né,
por meio de protocolos internacionais, por Harvest, né, e disponibiliza esses dados de pesquisa dessas instituições e de outras. E qual que é a importância, né, de se disponibilizar dados de pesquisa? Além das premissas básicas, né, preconizadas pela ciência aberta, né, como reuso de dados, racionalização de recursos, transparência científica, né, a disponibilização de dados abertos, né, em repositório, ele passou a ser um critério de avaliação internacional de instituições. Então, grandes instituições e agências de fomento começam a cobrar a disponibilização desses dados de pesquisa, né, e também passam a utilizar como instrumento de avaliação. Então, nesse sentido, dados acabam sendo também considerados como publicações, uma vez que eles são citados, eles são consultados, eles são utilizados, né? Além disso, esses dados, uma vez catalogados no REDU, eles recebem DOI, né, então aquele identificador persistente, e também, né, os dados que são resultantes de pesquisas também são indexados nas grandes bases de dados, Web of Science, Scopus, Dynamics, dentre outras bases de dados. E, reforçando aqui, né, eles são utilizados na questão da promoção nos Estados Unidos e em países da Europa. Então, o dado de pesquisa ele acaba sendo um instrumento de bastante visibilidade e muita importância no âmbito da pesquisa científica. A título de exemplo, né, nós pegamos aqui uma base de dados da Web of Science, né, o Saival, e só para exemplificar o impacto dos dados de pesquisa quando ele é disponibilizado. Então, publicações sem dados, sem disponibilização de dados de pesquisa, ele recebe um impacto normalizado, em média, aqui da Unicamp, né, 1,08%, ou seja, ele está 8% acima da média mundial. Já as publicações que disponibilizam dados de pesquisa, ele recebeu um impacto normalizado de 1,16%. Então, já tem demonstrado, né, a partir dos indicadores, que disponibilizar datasets, dados de pesquisa, vai possibilitar, né, trazer mais citações e, consequentemente, maior impacto nos resultados das pesquisas. Aí, nesse sentido, né, devido à importância da disponibilização de dados de pesquisa, né, de realizar um plano de gestão de dados, né, além de estar dentro, né, fazendo parte integrante das boas práticas de pesquisa da FAPESP, né, e é requisitado pela própria FAPESP, nós, da CGTP, aproveitamos esse momento, né, para solicitar aos membros da CCP que redobrem seus esforços e nos ajudem, né, a disseminar o repositório de dados de pesquisa, assim como a gestão de dados de pesquisa na universidade. Não é uma cultura ainda, não é uma prática muito desenvolvida aqui no Brasil, né, lá fora também, né, e é algo que está crescendo e ganhando muita visibilidade e importância, principalmente nos últimos anos. Aqui, né, fala um pouquinho sobre o ciclo de vida dos dados, né, então a PESP e as próprias agências de fomento, elas recomendam, né, que se desenvolvam, né, realizam a questão do ciclo de vida dos dados, que devem ser pensados no momento da pesquisa, né? Então, hoje nós temos uma ferramenta, né, no portal do SBU, tem essas informações, e também no portal da PRP, né, que permite fazer esse planejamento, esse plano de gestão de dados, né, que é tão requisitado pelas agências. No momento do início da pesquisa, se recomenda fazer esse plano de gestão de dados, a partir do desenvolvimento da pesquisa, né, e até a publicação. Em que momento entra o REDU? Na questão da preservação e o acesso. Então, esse ciclo de dados, da vida dos dados, ele é importante, né, e no momento que nós, da CGTP, né, estamos trabalhando também em todas essas fases, no sentido de promover a cultura da disponibilidade de pesquisa, mas também na questão da preservação e da disponibilização desses dados para o acesso. E quais foram as ações realizadas até o momento, né? Então, desde 2020, né, realizadas reuniões mensais, nós cadastramos o nosso dados de pesquisa no catálogo internacional, né, de repositórios oficiais de dados de pesquisa. Realizamos elaborações de manuais, formulários, criamos um FAQ, estamos trabalhando, né, para melhorar cada vez mais a qualidade de acesso ao depósito de dados. Este ano realizamos um fórum, né, sobre ética no uso de dados de pesquisa,
Estabelecemos regras para melhorar a interação com a comunidade. A interação com a Comissão de Ética em Pesquisa, né, a fim de modificar o termo sentimento, né, de forma de garantir dados anonimizados que possam ser depositados no REDU, né, então foi aprovado justamente, é uma ação pioneira no Brasil, né, então essa ação está alinhada, né, com essas interações, com essas instâncias, e justamente com a CONEP, né, foi uma ação pioneira no Brasil, que nenhuma instituição ainda realizou. Além da criação de materiais didáticos, webinários, né, e treinamentos continuados, só não realizamos até agora palestras no FGW, IMEC, IA, IE, IEL, FT, FCA, PEC e PEN, né, ideia é o ano que vem realizar esses treinamentos, esses webinários, né, a professora Cláudia tem passado por todo o instituto a fim de promover e divulgar os resultados e as boas práticas de gestão de dados e melhorar a interface e novas opções de armazenamento. Uma outra ação que nós realizamos foi justamente identificar dados de pesquisa da Unicamp em outras bases de dados, né? Então, a Elsevier comercializa uma ferramenta chamada Mendeley Data, né? Onde ela pega todos os dados de pesquisa de outros e disponibiliza e comercializa essa ferramenta. Então, nós conseguimos um trial dessa ferramenta, identificamos mais de 5.500 dados de pesquisa da Unicamp, né, de produções da Unicamp, que estão disponíveis em outros repositórios internacionais. Entramos em contato com os pesquisadores, solicitando para que eles também depositem no nosso repositório. A gente está fazendo esse trabalho de conscientização, de importância, entrando em contato, promovendo cada vez mais essa dados. E, por fim, né, alguns indicadores aqui. Então, hoje nós temos 140 conjuntos de dados disponibilizados, muito pouco, né, no universo aí que nós vimos no slide anterior, 5.588. Então, lá fora é muito comum a disponibilização, então são colaborações internacionais realizadas com pesquisadores da Unicamp, e lá fora, como eles já têm mais essa cultura, eles já disponibilizam, né, nos seus repositórios, também por conta das exigências da agência de fomento. Então, a gente quer trazer esses dados para o nosso repositório, a fim de né, dar uma maior visibilidade, né. A proposta do grupo é que toda defesa de teses, né, dissertações de teses, devem ser obrigatoriamente, menos cadastrar seus dados no REDU, né, e aqui nós temos aqui dados, datasets, de acordo com as áreas. Então, 32 dados, conjunto de dados da biomédica, 21 da humanas, 7 das exatas, 17 da humanas, 12 ciências aplicadas e 1. Até o momento, nós tivemos 1.400 downloads. A professora Cláudia, eu não vou transmitir aqui o vídeo, até por conta do horário, ela fez um vídeo de 5 minutos, tá? Demonstrando como realizar essa disponibilização dos seus dados de pesquisa, né? E outras informações podem ser visualizadas aqui justamente no site da PRP, né, que tem informações, tem o PAC lá, e também no site do SBU. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado. Estendendo os agradecimentos à Cláudia, a toda a comissão. Acho que o videozinho podia ser depois enviado para todos os membros da comissão, né? Bom, enfim, algum comentário, pessoal, sobre a apresentação? Por favor, Lázaro. Só uma dúvida. Liguei. Aquele número de 140 dados depositados, foi só esse mês? Não, é o que nós temos lá no nosso repositório. Até esse mês. Ok. Ok, bom. Não há mais comentários. Agora seria um relatório, né, uma exposição também equivalente por parte da CIP, né, Jefferson? Você poderia, por favor?
Boa tarde novamente. Vou colocar aqui de maneira o mais objetiva possível, mais rápida. Não fiz uma apresentação tão bonita, tão bem arranjada, mas tentei colocar aqui as informações necessárias. A CIP, ela foi instituída em 6/10/2020, e os membros foram indicados no finalzinho deste mesmo mês, né? A nossa composição tem sido bastante estável. Nesse período de 2 anos, nós tivemos apenas a saída de um membro e trocado por outro, no caso, né? O professor João já citou os nomes, acho que podemos não citar novamente. Essa é a composição atual. Na página da CIP tem o contato de todos, né? A página da CIP está ligada à página da PRP, obviamente. Nossa atuação está descrita na própria deliberação. Ela basicamente se refere a dois braços principais: as ações educativas de disseminação e orientação, e o acolhimento e a averiguação de denúncias de má conduta e má prática científica, né? E, realmente, esses dois braços corresponderam a quase 100% da atividade da comissão no período, né? Nós fizemos uma proposta de mudança na deliberação, que é exatamente essa que passou no dia de hoje. Ela já estava prevista na própria deliberação. Até o mês de outubro, nós fizemos 53 reuniões. Essas reuniões ocorrem agora a cada 2 semanas, em média. Já foram um pouco mais frequentes no começo. O website da CIP foi criado e, durante esse período, recebeu alguns acréscimos. Eu, particularmente, chamaria atenção para a instalação de um sistema que permite o recebimento de denúncias por meio digital, denúncias identificadas ou eventualmente anônimas. No aspecto educativo e de divulgação, que é a principal atividade nossa, a CIP recebeu, durante as reuniões ou em reuniões extraordinárias, diversos pesquisadores e especialistas na área de boas práticas e integridade para conversar, para discutir temáticas a respeito desses aspectos. No período de novembro a outubro, nós visitamos as 24 unidades da Unicamp, nas reuniões de congregação, a maior parte no sistema à distância, algumas no sistema presencial, e nessas reuniões nós apresentamos a deliberação e suas consequências, né? E, obviamente, nos colocamos à disposição para eventuais atividades adicionais. Também nesse período nós fizemos aí algumas palestras, atendendo a pedidos das unidades. Fizemos aí 15 palestras sobre boas práticas e integridade. Isso aconteceu atendendo as unidades como um todo, a pequenos grupos de pesquisadores, alguns grupos de pesquisa que pediram, e também estivemos em disciplinas de pós-graduação, várias disciplinas de metodologia científica, eventualmente disciplinas que têm alguma conexão com a questão das boas práticas e integridade. Elas convidaram a CIP e a CIP foi participar. Também estivemos aí em recepções de alunos de pós-graduação, que é uma atividade bastante interessante. Várias unidades da Unicamp têm esses eventos, e a CIP, recebendo ali um pequeno período nessa recepção, fala um pouquinho sobre a atividade dessa comissão, né? Nós tivemos a oportunidade também de participar de um dos eventos de recepção de novos docentes da Unicamp e, recentemente, da primeira semana de escrita científica. A CIP atende qualquer pesquisador da Unicamp, seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por videoconferências, eventualmente até presencialmente.
para conversar sobre qualquer aspecto da questão das boas práticas e integridade. E a gente não computa esses atendimentos, a gente não faz o cálculo do número, mas tem sido bastante interessante essa possibilidade. Muitos pesquisadores gostam de conversar quando tem dúvida ou quando se deparam com algum dilema na questão dos procedimentos de pesquisa, particularmente questões que envolvem a integridade em pesquisa. A CIP promoveu também um dos fóruns permanentes no ano passado, né, que foi basicamente intitulado aí Desafios da Institucionalização das Políticas de Integridade Ética no Brasil. Foi um fórum bem interessante, vários pesquisadores importantes falaram e infelizmente nós temos que fazer essa atividade também. Ela é uma atividade que a gente preferia que fosse a menor possível, mas ela existe. A CIP recebe denúncias de má prática e de má conduta. Nesse período nós recebemos 9 denúncias que foram avaliadas e aceitas, né, não contando aqui as que não foram aceitas, relacionadas a problemas diversos aí de má conduta e má prática, particularmente os problemas mais comuns que foram listados nessas denúncias foram a disputa pelos produtos científicos, particularmente os artigos e bancos de dados, questões de autoria, conflito por autoria, e também o famoso plágio, né, foram os temas mais envolvidos. Curiosamente, quase todos os casos tinham mais que um problema, né? É raro a gente receber uma denúncia que seja só plágio ou só uma disputa de autoria. Geralmente, há vários aspectos da má prática envolvidos. Nesse período, eu prefiro ser prudente, mais para o prudente do que para o atirado na questão dessas análises. Todas as vezes que nós tivemos alguma dúvida relacionada à parte legal do processo, a Pró-Reitoria nos atendeu com muita gentileza, com muita rapidez, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ter o apoio da Procuradoria-Geral nos aspectos legais dos processos. Nós também recebemos consultas técnicas, às vezes os pesquisadores nos mandam pedidos formais de manifestação, não é uma denúncia, mas um pedido de manifestação sobre algum aspecto técnico das boas práticas e integridade, e a gente notou que talvez esse viés seja bem interessante, porque ele permite ao pesquisador se precaver quando existe a possibilidade de conflito, né? Depois que o conflito é instalado, é mais complexo, é mais difícil de evitar que ele desague em queixa, né? Como pontos a melhorar, eu destacaria 2 aspectos. Particularmente, nós estamos atrasados na questão da elaboração do material em AD para a divulgação dos itens de integridade e boas práticas, e certamente com um pouco mais de membros a gente vai ter um pouco mais de liberdade. A gente discutiu muito esses aspectos no começo do funcionamento, nos 2 ou 3 primeiros meses, mas depois nós passamos a receber um número interessante de processos, e aí a gente ficou assoberbado na análise técnica dos processos e acabou perdendo de vista aí a preparação dos conteúdos em AD para a questão da divulgação. Nós pretendemos fazer isso nos próximos meses. Basicamente isso, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Ok, Jacques, obrigado pela apresentação e por esses 2 anos de trabalho, que estendo aí a todos os membros da comissão. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor Jacques? Bom, então, desculpa, Marcelo, não te vi. Eu já tinha olhado uma vez, mas por favor, Marcelo. Tranquilo, driblei seus olhares. Jacques, deixa eu fazer uma pergunta que é parecida com a que eu fiz remotamente quando teve a reunião no IMEC. Não estou satisfeito com a resposta lá, é só que eu acho que é um tema que ainda tem que amadurecer, que está justamente associado a ser raro as más condutas serem isoladas, né? Elas costumam vir em pacote,
mais ou menos vocês reconheceram isso ao longo do trabalho de vocês, mas tem aquelas outras más condutas associadas, muitas vezes nesses pacotes, que não necessariamente se encerram na CIDD. Então, como é que está, desculpa, na comissão, como é que está essa conversa com outros organismos da universidade que também cuidam de outras más práticas, como assédio, como dificuldade no contato pessoal, nas faltas de boas práticas, não necessariamente científicas, mas de urbanidade em geral? Sim, perfeito. Eu agradeço a pergunta. Ela foi, inclusive, esse aspecto foi, inclusive, expresso na proposta de alteração do regulamento, da norma da CIP, porque, de fato, quando a gente tem aspectos, por exemplo, da convivência, né, isso vale para qualquer aspecto do funcionamento da universidade, mas também existe na questão da pesquisa, nós temos outros setores que atuam. E a CIP dialogou o máximo possível com todos esses setores e foi estabelecido, irá ser estabelecido, eu não estou acompanhando muito de perto, um grupo de trabalho específico com relação a isso. O que a CIP vai fazer e já tem feito é, na circunstância de recebermos denúncias ou alegações que envolvam outros aspectos, como, por exemplo, a questão do assédio, a gente vai fazer de imediato o encaminhamento para os setores pertinentes. O assédio é um excelente tema, porque ele tem vários grupos da Unicamp que atuam com isso, e certamente alguns grupos são extremamente bem preparados, e a gente está muito feliz de poder contar com o suporte desses grupos nesse sentido. Lógico que a questão, se for o caso de assédio, é uma questão que toma precedência em relação à avaliação técnica de aspectos científicos, e a gente vai respeitar essa precedência, né? Não significando que a gente não vai investigar a questão da má prática científica. Não sei se esclareceu. Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então, apenas para terminar, né, já chegamos meus informes e depois, claro, abro a palavra, se houver ainda um comentário, sobre os informes da PRP. Bom, na verdade, o que eu devia ter dito logo ao começar a reunião, né, vocês devem ter notado a ausência do professor Marcelo Brock, o nosso outro assessor, que está com Covid, portanto, infelizmente a gente vê essa retomada e todos os cuidados que estão sendo tomados aqui. No caso, até Marcelo vinha, né, de uma viagem ao Reino Unido, pode ter pegado lá, pode ter pegado aqui, enfim, não se sabe. Até pegando a carona nesse comentário da viagem, a DERE, né, a Diretoria Executiva de Relações Internacionais, dentro do Planes, né, ela se propôs, né, quer dizer, teve aprovada, né, uma verba, uma boa quantidade de recursos para fazer viagem de prospecção de pesquisa. Então, a DERE organiza, né, convida a PRP, convida o gabinete do reitor. Então, houve duas nesse semestre. Né? Bom, a segunda foi essa para o Reino Unido, do qual o Marcelo Brock foi pela PRP, foi o reitor Tom Zé também. Na primeira foi no começo mais do semestre para a Alemanha, na qual eu deveria ter ido, mas aí fui eu que peguei, não o Covid, mas uma virose muito forte 2 dias antes da viagem. Não, felizmente 2 dias, e não no avião, né? Senão o avião talvez tivesse que me deixar na ilha de Santa Helena para morrer como Bonaparte, né? Mas enfim, a PRP não pôde estar presente nessa. Mas aí na próxima reunião, Marcelo poderia contar um pouquinho das perspectivas que há dessa ida à Inglaterra. O outro informe é o da nova página, que já foi comentado aqui, então sugiro que vocês darem uma passeada nela, e claro, sugestões, né, pessoal, está aberto, enviar para mim, para o Rinaldo, para quem quiser, alguma sugestão de modificação. Houve o congresso do PIB, que novamente presencial, né, foi uma ocasião, enfim, bonita mesmo, né, ver de novo o
garotada do PIBIC presencialmente, teve 3 palestras plenárias, né, uma de cada professor da RAB por exatas no primeiro dia, uma professora convidada, a professora Lorelai, né, da Fiocruz pelas Humanidades no segundo dia, e a professora Dora do IB no terceiro dia pelas biométricas, né? As 3 plenárias muito amplas, enfim, e na sessão de pôsteres aquela agitação boa, né, que a gente já conhece. E vamos ter agora o Ciência e Artes dos povos da Amazônia, né? Então esses povos ribeirinhos, o pessoal convênio com a Universidade do Pará vai estar visitando a nossa universidade no mês de janeiro e fevereiro, né? Mais ou menos de meio de janeiro a meio de fevereiro, já está tudo acertado aqui, toda a logística, que não é simples, mas eles estarão aqui em segurança e bem ocupados com coisas interessantes para fazer. Acho que da minha parte é isso. Abro a palavra. Alguém gostaria de comentar alguma coisa pela própria unidade? Si próprio? Bom, não havendo, já estamos chegando na hora, né? Então, essa é a última reunião da CCP do ano. Talvez alguns de vocês possam estar presentes. A gente ainda vai fazer uma reunião do Conselho do FAEPEX, ações importantes, né? Os pontos importantes a votar. Mas outros eu não vou ver, então, apesar de estarmos ainda tão longínquo, né, ainda no mês de novembro, desejo aí, né, boas festas de Natal, boas festas de fim de ano, enfim, cada uma comemorando segundo suas tradições familiares, mas, sobretudo, com alegria e esperança para o ano que vem, né, que seja um ano muito bom para a pesquisa no Brasil, de retomadas de investimentos, enfim, de valorização da ciência em todas as áreas do conhecimento. Obrigado, pessoal, pela presença. Até uma próxima. Que boa, é verdade. Eu estou olhando o Natal e esqueci do Jogo do Brasil.